Olá pessoal, nós hoje vamos falar sobre o módulo de compromissos dentro do Trinity, né? E a gente vai entender um pouquinho mais aí a respeito os termos que a gente utiliza. Vamos falar um pouco, vamos fazer uma aula mais teórica hoje, tá bom? Nós já conversamos aqui sobre o cadastro de CRM, né? Para eu ter um CRM, então o primeiro passo que a gente falou sobre o cadastro CRM, onde a gente tem aqui leads e contas, né? Contas são as pessoas com que eu me relaciono, que eu já tenho contratos assinados, sejam clientes de verdade ou fornecedores, parceiros de negócios, esse tipo de coisa. Leads são todos aqueles que eu estou prospectando, ou seja, que ainda não fazem parte ainda não levantaram a mão mostrando algum interesse sobre os nossos produtos ou serviços, mas ainda não se tornaram clientes, né? E quando esse lead contas é pessoa jurídica, dentro desse universo eu tenho contatos, que são as pessoas que participam dentro dessas empresas, tá certo? Muito bem, falamos também sobre produtos e serviços, onde produtos, vocês viram lá, a gente tem 3 tipos, né, de cadastro de produtos. Pode ser produtos compostos, se é uma indústria, se eu produzo alguma coisa, né, que é um produto onde eu tenho um produto acabado, né, onde eu tenho um produto acabado, exemplo, um bolo, né, e dentro desse produto acabado eu tenho matérias-primas, né, ou insumos, matérias-primas ou insumos que eu utilizo para formar esse produto composto, né? Matéria-prima, como exemplo, sei lá, ou para fazer o bolo, a própria laranja, que é o bolo de laranja, a própria laranja do bolo que eu vou utilizar para fazer isso aqui. Produtos simples são produtos de revenda ou produtos que eu só tenho a descrição dele mesmo, né? Então, por exemplo, se eu compro e vendo camiseta, eu posso colocar aqui camiseta, pronto, e cadastrar minha camiseta. E kits o kit é muito similar ao produto composto, com a diferença de que para o produto composto eu uso matéria-prima para formar o meu produto acabado, né? E o kit eu uso componentes que, quando agregados, quando todos juntos, ele forma um kit. Então, um kit de alicate de unha, que vai o alicate de unha, mais a pinça, mais a lixa. Então, isso seria um kit, tá? Ou um material escolar, que vai a mochila, o caderno, o lápis de cor, a canetinha e esse tipo de coisa, tá? Serviços, mesma coisa, né? Eu posso cadastrar os meus serviços dentro do sistema ali. E aí é mais simples, é só preencher a descrição do serviço mesmo. E a unidade de medida, que pode ser serviço ou pode ser horas, dependendo do meu projeto. Então aqui eu tenho a primeira parte da formação de um CRM, um cadastro de CRM, os cadastros bases de um CRM, para depois eu utilizar isso nas operações que eu vou fazer no dia a dia. E aí o sistema é dividido em 3 pilares, né, vamos dizer assim. Então vamos pensar aqui na parte de compromissos, é um dos pilares aqui do sistema. A partir do momento que eu tenho os meus leads e contas, né, eu preciso registrar os compromissos que eu tenho relacionados a esses leads e contas. E aí eu tenho 3 entidades aqui. Vamos dizer que dentro do Trinity tudo é atividade, mas nós categorizamos essas atividades em 3 tipos: as tarefas, os tickets e os eventos, tá? Vou até vou mudar a ordem aqui: eventos, tarefas e tickets, tá? Então, o que são eventos? Eventos são atividades, então tudo é atividade, certo? São atividades com data e hora marcada. Então, que eu já sei, é um compromisso com data e hora marcada. Então, por exemplo, um treinamento, que eu já marquei um horário específico ali para fazer uma reunião, para fazer um treinamento de um módulo do sistema, por exemplo, né? Um treinamento de equipe, sei lá, ele tem data e hora marcada. Por exemplo, uma reunião tem data e hora marcada. Por exemplo, um compromisso pessoal particular pode ter data e hora marcada. Então, esses são eventos. Uma ligação telefônica.
Então, se eu vou ligar para o meu cliente, eu posso, por exemplo, eu recebo uma indicação e nessa indicação a pessoa fala assim, ó, o João pediu para que você ligasse para ele na segunda-feira às 10 horas da manhã. Então, eu tenho data e hora marcada para poder ligar, fazer essa ligação para o João, certo? Então, ligação telefônica. Eu tenho, por exemplo, como um tipo de evento, follow-up dentro do meu sistema. Porque eu quero distinguir quando eu faço uma ligação de prospecção, uma ligação telefônica, de quando eu faço um follow-up. Então, para fazer essa distinção, então eu criei esses dois nomes diferentes aqui. Então, ligação telefônica e follow-up. Então, no Trinity, o sistema permite que eu cadastre todos esses tipos e mais, inclusive, mais tipos ainda, se caso houver necessidade. Então, e esses nomes que eu estou dando aqui, nós chamamos dentro do Trinity de tipo de evento. Então eu vou só marcar aqui para vocês entenderem. Vou marcar isso tudo aqui e vou criar um sumário aqui dizendo que tudo isso aqui para mim dentro do sistema chamamos de tipo de evento. Por que é bom ter esse tipo de evento dentro do sistema? Porque depois eu consigo criar um dashboard ou um indicador de negócios que vai me mostrar a volumetria de cada um desses tipos, né? Então, numa semana, no mês, no ano, no dia, quantos treinamentos foram feitos, quantas reuniões, quantos compromissos particulares, quantas ligações telefônicas, quanto follow-up. E eu consigo extrair essa informação da minha equipe e da minha empresa. Então eu tenho essa informação aumentando em níveis, né? Então equipe e corporação como um todo. Claro que tudo isso vai depender do nível de permissão de acesso que eu tenho. Então vamos entendendo aqui esses conceitos e por que tem que ser um CRM, por que eu não posso utilizar uma planilha Excel para fazer o meu CRM, por que eu não posso usar um Trello da vida para fazer o meu CRM, porque você vai já entender aqui que no Trello, no Excel, você não tem esses cadastros, vamos dizer assim, dentro do sistema, né? Eu falo que a planilha Excel ela é muito boa para ser uma planilha de cálculo, né? Então toda vez, o Excel é uma planilha de cálculo, toda vez que eu desvio a função de uma ferramenta, eu perco produtividade e perco performance. Por quê? Porque ela é uma planilha de cálculo, eu estou usando ela como um banco de dados. Então a planilha Excel não é para ser um banco de dados. Eu perco performance porque eu não consigo criar regras de negócio, eu não consigo criar inteligência por trás disso de uma forma que otimize o meu tempo e a minha produtividade. E aqui no caso de compromissos, por exemplo, se a gente pegar um similar aqui que seria a agenda Google, por exemplo, na agenda Google você não tem como criar esses tipos de evento. Então, por exemplo, imagina que você é um terapeuta e aí ao invés de treinamento, reunião, compromisso particular, aqui os tipos de evento vai ser os tipos de terapia que você entrega como serviço para o seu cliente. Então, eu faço hipnoterapia, por exemplo, eu faço reiki, eu faço acupuntura. Então cada um desses serviços poderia ser um tipo de evento que aí lá a qualquer tempo eu posso buscar a volumetria disso, quanto que eu consumi no mês, na semana, no ano e assim por diante. Tá bom? Então isso aqui já vai mostrando para vocês o diferencial em relação ao sistema. Então entendam isso. Então evento são compromissos, atividades que têm data e hora marcada. E as tarefas? As tarefas são, vamos dizer assim, as tarefas estão mais ligadas ao plano de ação propriamente dito. Então enquanto aqui é uma ação, mas vamos dizer assim, é uma ação de um nível mais macro, a tarefa seria uma ação de nível mais micro. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Eu posso ter feito uma reunião e da reunião que nós fizemos gerou
atividades para cada um dos participantes, ações de trabalho para que eles tivessem que fazer durante a semana. Então essa atividade que eles têm que fazer durante a semana é uma tarefa. A tarefa também pode ser entendida como uma atividade que tem um prazo, mas não necessariamente uma data e um horário para ser feito. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma proposta comercial. Mas até essa proposta eu tenho que entregar até o final do mês. Então eu posso colocar aqui dia 30/9, por exemplo, tá? Então esse é o meu prazo fatal para eu fazer essa proposta. Então a tarefa é fazer uma proposta comercial. O prazo para eu finalizar e entregar essa proposta é até o dia 30/9. Mas eu posso fazer no dia 25, no dia 26, no dia 27, eu posso fazer antes essa tarefa. Então a tarefa tem essa característica. Outra característica da tarefa é que ela pode ter um checklist. O que significa isso? Que vamos supor que eu tenho uma tarefa, e aí antes disso eu vou abrir mais um. Que assim como no evento nós temos o tipo de evento, na tarefa eu também posso ter tipos de tarefa. Então vamos supor que eu tenho uma tarefa que é uma tarefa comercial, sei lá. Vamos chamar assim, não. Vamos supor, vou colocar uma tarefa aqui, leitura de e-mail. É uma tarefa. Outra coisa, aqui, uma outra tarefa, por exemplo, pode ser um suporte técnico. Pode ser um tipo de tarefa, um próprio treinamento, né? Vamos dizer assim, se eu faço treinamento, eu tenho que fazer um treinamento, mas eu não tenho data e hora certa para executar esse treinamento, pode ser um tipo de tarefa também. Então, esses 3 itens aqui são tipos de tarefa. Vamos colocar aqui também assim. Isso aqui seria tipo de tarefa, né? Da mesma forma que o tipo de evento, o tipo de tarefa ele vai gerar uma volumetria em cima dessa informação, tá? Outra coisa interessante na questão das tarefas é o checklist. O que é o checklist? O checklist é a possibilidade para cada tipo de tarefa desse aqui, eu vou colocar uma tarefa aqui do tipo backup, por exemplo. Isso aqui pode ser uma tarefa que eu tenho que fazer todo dia. Então, aí eu vou colocar aqui, qual seria o checklist de backup? Então, verificar checklist do backup, vou colocar aqui. Backup. O que seria o checklist do backup? Verificar cópias anteriores, rodar o backup e validar o backup. Ver se ele está restaurando, por exemplo. Então isso aqui seria um checklist. O checklist, então, toda vez que eu tiver uma tarefa, de backup, essa tarefa de backup, quem for executar essa tarefa de backup tem que setar, então, o checklist. Ele tem que fazer essa etapa, essa aqui, de tal forma que o sistema só vai permitir concluir a tarefa se eu marcar um OK para cada uma das etapas do meu checklist. Uma outra característica da tarefa são tarefas que têm prazo e tem tarefas que não têm prazo e que eu faço todo dia. Por exemplo, a leitura de e-mail, ela não tem um prazo, eu faço todos os dias a leitura de e-mail, né? Então eu posso criar essa tarefa, enquanto eu não faço, ela vai se arrastando para o dia posterior até que eu conclua essa tarefa, tá bom? E por último, na questão de tarefas, vamos falar de grupo de tarefas. O que é o grupo de tarefas? Seria um coletivo de tarefas. Então eu posso ter
tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e assim por diante, né? Então eu daria um nome para esse grupo de tarefas, por exemplo, backup, e aí a tarefa 1 do backup é verificar cópias anteriores, rodar o backup, validar backup. Cada uma dessas tarefas teria um responsável e um prazo para executar, ou não. Então o grupo de tarefas, quando eu seleciono o grupo de tarefas, o sistema desdobra, né? Então o grupo de tarefas backup ele vai desdobrar em 3 tarefas. Então isso também é possível fazer dentro do sistema. Então é bem diferente isso. Não vejo nenhum CRM que tenha essa funcionalidade, que é bem interessante aqui também para o sistema. E por último, o ticket. O ticket é equivalente à tarefa, mas ele é uma demanda de trabalho que vem do cliente. Então, enquanto o evento e tarefas eles são ativos, né? Eu vou marcar a minha reunião, eu vou cadastrar minha tarefa, tal. O ticket é uma ação que o cliente é que abre um chamado com você. Seria, por exemplo, para a utilização de um saque, para abertura de chamado, ou mesmo para quem trabalha com assistência técnica, que precisa que o cliente abra um ticket de abertura de assistência técnica dentro do sistema. Então, a mesma coisa que vai ter, eu posso ter o ticket, ele pode ser uma dúvida, ele pode ser um problema, alguns exemplos, tá? Ou pode ser até uma sugestão. E aí a mesma coisa, esses 3 campos aqui, eles são tipo de tickets. Tipos de ticket, tá? Como eu coloquei no singular aqui em cima, eu vou deixar aqui no singular também. Então, tipo de ticket. Então você escolhe e você, obviamente, que no Trinity tanto o tipo de evento, quanto o tipo de tarefa, quanto o tipo de ticket, são cadastros, são tabelas aí do sistema que você pode criar as nomenclaturas que você quiser, dependendo do tipo de negócio que você faz. Então, olha só, um evento ele pode ser uma reunião, né? Essa reunião ela pode ser criada por você, pode ser delegada por você, pode ser delegada para você, tá? Ou até para um departamento ou para a empresa toda. A tarefa também. A tarefa pode ser uma tarefa sua que você tem que fazer, pode ser uma tarefa que você delegue para outra pessoa, ou pode ser uma tarefa que foi delegada para você por outra pessoa, tá? E você pode verificar as tarefas próprias, a da tua equipe e da tua empresa como um todo. E o ticket é uma demanda que chega via e-mail ou via portal do cliente, um chamado dentro do sistema. Pode ser um ticket criado também internamente, não tem problema, mas está sempre ligado à resolução de alguma questão do cliente, ou uma dúvida, um problema, uma sugestão, né? E aí de tal forma que por dentro do próprio Trinity eu consiga ir respondendo por e-mail, com uma conversa via e-mail dentro do ticket, onde eu respondo o cliente me dá uma devolutiva, eu respondo o cliente me dá uma devolutiva e assim por diante, tá bom? Então essas são as 3 entidades principais dentro do Trinity que a gente dentro do módulo de compromissos, tá? Vou aproveitar para dizer para vocês que no Trinity também a gente tem um cadastro de auxiliares. Os cadastros auxiliares em cada módulo tem a ver com as subtabelas. Então, o evento, cadastro de evento, cadastro de tarefa, cadastro de ticket são as tabelas principais, os cadastros principais. E esses subcadastros aqui, eles fazem parte de uma tabela que tem um nome, por exemplo, cadastro de tipo de tarefa, cadastro de tipo de evento, cadastro de tipo de ticket, mas que está dentro do menu como auxiliares, tá? Então são tabelas auxiliares. Por que auxiliares? Porque esses cadastros vão auxiliar o preenchimento dessas tabelas principais. Então, pessoal, agora que vocês entenderam como que nós dividimos ali a parte de compromisso dentro do Trinity, agora vamos para o Trinity para ver como que a gente desenrola isso na prática. É isso aí, valeu!